O Sol ingressa no excêntrico, humanitário, idealista, diverso Aquário no dia 20 de janeiro, às 5h49 da manhã, e marca o período dos aniversariantes do signo, portanto, felicitações a todas as pessoas de Aquário. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos entender esse movimento e ver as energias em atuação pelos próximos 30 dias. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo para facilitar a navegação, se não quiser assistir o vídeo todo. Compartilhe também esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais pessoas tiverem acesso, melhor. Seguindo então a nossa roda do ano, as revoluções solares, o Sol, como eu já falei nos vídeos anteriores, mas eu sempre repito, é o ponto mais importante do nosso mapa. É a partir dele que irradiam todas as energias que vitalizam todos os pontos do nosso mapa. O Sol é indispensável. Ele representa o nosso brilho pessoal. No sentido espiritual, as vontades, as características que viemos desenvolver numa espécie de missão espiritual. Representa também a nossa essência, irradiando de acordo com as características de cada signo, mas é a partir dessas manifestações solares, desse brilho, dessa força irracional que é o nosso Sol, que vem todas as manhãs irradiar luz, irradiar brilho, irradiar calor. É dessa forma, a partir dos signos, que a gente se orienta, que a gente se mostra para o mundo. As irradiações solares ficam mais fortes à medida que a gente deixa de ser tão apegado às nossas necessidades emocionais de segurança e se joga para o mundo, abrindo caminho, irradiando o nosso brilho, mostrando aquilo que a gente faz bem, aquilo que a gente veio desenvolver, alcançando o nosso lugar no mundo. Quando o Sol muda de signo, não é que o nosso signo de nascimento mudou. Na verdade, é como se a gente vestisse uma roupa diferente, Aqui uma roupa mais aquariana, mais de acordo com o coletivo, com as coisas que são excêntricas, inovações, transgressões, dão um quê de rebeldia, às vezes, de genialidade, de inovação, de levar a humanidade para um progresso, indo além daquilo que a gente tem. Mas o nosso signo de nascimento permanece o mesmo, é que a gente recebe essas emanações do coletivo e começa a trabalhar com elas em todas as áreas da nossa vida, mas de acordo com a emanação própria do nosso Sol. Bom, e como eu falei, o signo de Aquário é tudo isso, Ele é inovador, ele é humanitário, ele está preocupado com grandes questões que perturbam grupos e também a humanidade em geral, Ele é idealista, ele se preocupa em desenvolver soluções, portanto, inovação, é inventivo, grandes invenções que mudaram o rumo da humanidade. Tem muito dessa energia aquariana, de levar o progresso aonde não existia, de mudar aquilo que vinha sendo feito, de causar rupturas. Ele também simboliza a fraternidade, a diversidade, festas, grandes festas, No Brasil a gente tem um carnaval acontecendo ali entre os signos de Aquário e Peixes. Então é uma grande festa do povo que reúne um grande coletivo de pessoas. Isso também simboliza o Aquário. É um signo do ar, portanto ele é mais intelectual, Talvez o mais intelectual de todos os três. Mas quando eu digo isso, não é que todo mundo do signo é dessa forma. Eu estou dizendo que as energias, as emanações que a gente recebe são mais intelectuais, são mais voltadas para as questões racionais, para as questões que envolvem um desenvolvimento humano, coletivo, dos grupos que a gente está inserido. Não tem tanto espaço para as individualidades. Um dos símbolos do Aquário é a grande rede de computadores, A internet que a gente está usando aqui agora, que vocês estão me vendo através da internet, é um símbolo, é uma manifestação, melhor dizendo, dessas energias de Aquário. Tanto é que o símbolo da internet é bem similar ao símbolo do Aquário, São os 3 Ws, mas que formam como se fosse o símbolo do Aquário, que é uma onda indo e outra onda retornando, também simbolizando ali a dualidade do signo. É um signo regido por Urano, então por isso tem essa energia de progresso, de ruptura, de rebeldia, de transgressão, de liberdade,
O ideal da Revolução Francesa, né? Igualdade, fraternidade, humanidade, é o ideal uraniano e também permeia o signo de Aquário, né? Tem essa essência. Urano traz uma oitava acima, né, do conhecimento, e um dos símbolos do Aquário é o aguadeiro que está derrubando, né, como se fosse ali a fonte por onde emana todo o conhecimento na Terra. Então, o momento que a gente pode buscar maior conhecimento sobre as coisas, né, e além do que a gente tem ali na superficialidade dos signos anteriores. Aqui tudo é idealista, tudo é grandioso, tudo é um nível acima, né? São projetos, são empreendimentos que o signo também traz essa energia, mas que focam em grandes soluções, em grandes movimentos que impactam positiva ou negativamente a humanidade. Isso no regente Urano, né? Mas a gente tem o seu corregente, que é Saturno. Mas o Saturno de Aquário não é tão parecido com o Saturno de Capricórnio, apesar de ter as mesmas energias lá da necessidade do tempo, né? Porque o Saturno continua sendo o tempo mesmo regindo outro signo. É a partir do planeta que a gente recebe nos signos os significados, não o contrário, né? Então as energias vêm do planeta para o signo e por isso o signo de Aquário tem um quê de Saturno também, da responsabilidade. Então, num sentido mais coletivo, a gente olha muito por esse ângulo para ter responsabilidade naquilo que a gente está fazendo. O Urano vem e fala, não, vamos fazer, vamos progredir a qualquer custo, de qualquer forma, pronto, acabou, tá feito. A gente muitas vezes nem se dá conta de que houve essa ruptura. E o Saturno vem e fala, vamos progredir, vamos, mas a gente precisa saber também como que isso vai ser implementado. A gente precisa ter uma certa estrutura, responsabilidade e respeitando o tempo. O Urano não, o Urano ele vem, ele impõe muitas vezes essa ruptura, acontece de uma hora para outra e a gente leva tempo aí tentando se dar conta de que as coisas já não são mais do jeito que eram antes. E o Saturno não, ele vem e fala, vamos progredir, mas vamos progredir de uma maneira mais estável, né? Uma maneira mais gradual para a gente conseguir assimilar tudo isso. Urano, como é uma oitava muito acima, às vezes a gente fica perdido. Estou falando tudo isso aqui porque a gente precisa compreender esses simbolismos de Urano e Saturno para a gente conseguir assimilar melhor o arquétipo do signo de Aquário, porque a gente está numa fase importantíssima que é a fase de transição, e eu já falei várias vezes, em vários momentos, que tudo que acontecer no signo de Aquário tem uma importância ainda maior por conta dessa fase que a gente está vivendo. Não só isso, né? Todas as invenções, todas as pessoas que carregam essas energias mais aquarianas, e não estou necessariamente falando só de quem nasceu no signo, mas de quem tem esse lado aquário mais forte no mapa, tem uma importância muito grande porque está com a responsabilidade principal de pavimentar o caminho, de deixar coisas que vão dar origem a essa nova era de Aquário quando ela chegar, que eu já falei em outros vídeos, que está estimado lá para 2.300, 2.400, mas a gente já tem a manifestação das energias, é só olhar a tecnologia, todas essas mudanças que vieram desde a descoberta de Urano simbolizam já a manifestação do arquétipo de Aquário, e elas estão acontecendo justamente para isso. Então por isso que a gente fala muito sobre Aquário, a gente gasta até um tempo maior para entender essas energias, porque é vital nesse momento que nós estamos aqui vivos, né? Cerca de 8 bilhões de pessoas, com a responsabilidade enorme de pavimentar o caminho para essa nova era. Ah, mas aí eu sempre falo das energias, né? Dessa tal roda do ano aí que simboliza o movimento do Sol passando pelos 12 signos, e muitas vezes as pessoas não entendem como colocar isso na prática e me perguntam, ah, Cláudio, mas como que eu posso atuar? De uma forma bem simples, o que a gente precisa compreender é em que ponto da roda do ano a gente está,
Portanto, a gente vai saber se a gente está no momento de desenvolvimento, de finalização, de colheita, de início, enfim. Saber identificar qual ponto da roda do ano a gente está, isso vai ser possível pela leitura ali dos signos após a mandala. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é entender o que a gente recebe coletivamente do signo que o Sol está transitando, aqui no caso Aquário. Se em Capricórnio o foco era realização, Aquário a gente tem que se responsabilizar por aquilo que foi feito, né? Então, traz esse sentido coletivo. Qual é o impacto das nossas vontades, de onde a gente mirou o nosso foco nos dois signos anteriores? Qual é o impacto disso? Se está sendo positivo, se está afetando positivamente a coletividade, se traz um benefício, né? Se beneficia os grupos que a gente faz parte. É nesse sentido que a gente tem que pensar. Ou se isso está agregando um progresso para a humanidade. Então visualizem sempre o caminho em direção a essa nova era que a gente está vivendo. Esqueçam a era anterior, a gente tem que pensar daqui para frente o que a gente está implantando no mundo, as nossas manifestações, aquilo que a gente está materializando está sendo positivo ou está agregando negativamente para a humanidade e para os grupos que a gente está inserido. Então a gente tem que sempre lembrar que com Capricórnio a gente fez a subida ao alto da montanha, olhamos o mundo lá de cima e agora a gente enxerga o todo, a gente enxerga o coletivo. E é impossível não analisar, tendo essa visão maior, os temas e como a gente atua. Lembrando sempre que não é se anular, é na verdade implementar essa visão de algo além, mas respeitando a sua essência, respeitando a sua individualidade. O universo fantástico que somos cada um de nós, né? Cada um de nós é um universo, pelo menos eu vejo assim, né? Poeira das estrelas, né? Por isso que eu chamo de estelares. Mas é daí que vem a nossa essência e cada um de nós é um universo à parte. Por isso é importante alinhar toda essa ideia da roda do ano, né, dos ciclos, para saber direitinho em que ponto está, como utilizar os potenciais, se é um momento de crescimento, se é um momento de finalização, de início, simbolizado ali a partir do aniversário de cada um. Então fica fácil entender dessa forma, né? Agora o pessoal de Aquário aí está começando um ano novo de fato, então é o momento de plantar, de receber as energias, plantar para começar a desenvolver e trabalhar aí ao longo do ano de acordo com os objetivos próprios, mas principalmente de acordo com aquilo que são os potenciais da revolução solar de cada um. Então vamos dar uma olhada rapidinho na mandala, né? Quais são os recados aí dessas energias, e aí a gente parte para os signos para identificar direitinho os pontos e saber como cada um tem que trabalhar. Essa é a mandala do momento em que o Sol ingressa no signo de Aquário, se despedindo aí das energias de Capricórnio, né? Então vai acontecer no dia 21 de janeiro, às 5h29 da manhã. E uma coisa interessante é que eu não sei se vocês vão lembrar, mas quem quiser ver pode consultar no vídeo anterior, é que no momento do ingresso do Sol em Capricórnio, foi por volta das 18h18, se não me engano, o Sol já havia se posto, né? Então eu falei que a gente talvez teria aí um período de que a gente veria pouco Sol, né, durante esse período, e a gente teve pelo menos aqui no Brasil, a gente teve um longo período aí de chuvas, né? Praticamente desde que o Sol ingressou em Capricórnio, a gente tem, né, convivido com as chuvas. E agora algo similar acontece com o Sol ingressando em Aquário e ainda não nasceu, né? A gente pode ver aqui que a linha do ascendente é a linha que define o signo que está nascendo no horizonte, por isso é chamado de ascendente, e o Sol ainda não cruzou essa linha, né? Portanto, ele ainda está, no momento do ingresso, ele ainda vai estar subindo no horizonte para a gente aqui no hemisfério sul e ainda não deu as caras. E o que isso vai representar no signo durante esses próximos 30 dias é que a gente precisa prestar atenção, né? Então, as energias interessantes que a gente vê. O Sol ainda está fazendo uma conjunção com Plutão
e também traz essa conjunção no ascendente, eu vou falar mais para frente, mas isso é uma energia que precisa ainda ser considerada, conforme eu falei no vídeo do dia 18, né? As revelações, toda aquela coisa que o Plutão estava trazendo à tona, isso ainda vai perdurar por mais 30 dias. Então aqui a gente tem a extensão dessa força, dessas energias, e isso vai trazer um impacto, né? Porque o Capricórnio era um signo que lida muito com as estruturas, agora vem o Aquário e envolve o coletivo, envolve todos os grandes grupos, né, corporações, empresas, grandes empreendimentos, tudo isso vai lidar com essa energia também do Plutão-Sol. Então o Sol incidindo luz nas profundezas aí do Plutão, né, trazendo clareza para aquilo que estava oculto, para aquilo que estava na profundidade, a gente não enxergava, sobre o coletivo, sobre essas ideologias, né, essas ideias mais aquarianas que envolvem grandes grupos, às vezes até humanitárias. Tudo isso vem à tona agora, né? A gente vai ver pelos próximos 30 dias que gradualmente, à medida que for tendo a ativação aqui desses graus, a gente vai ver esses assuntos sendo trabalhados aí. E vocês vão ver também que quando acontecer a lua nova, essa energia ainda vai estar marcada aqui. Então a gente ainda vai trabalhar com essa conjunção também nessa alunação. Mas esse é um assunto para o próximo vídeo. Um outro ponto que também marca muito é o sextil do Sol, né? Lembrar que aqui o Sol em conjunção com Plutão, então tudo que afetar o Sol indiretamente afeta essa energia de Plutão e afeta essa conjunção. E aqui a gente tem um sextil, né, com uma energia muito forte com o Júpiter em Áries. Então todo esse assunto, todos esses potenciais vão ser expandidos ainda pelo Júpiter. Então há um potencial de muita coisa vindo à tona nesse período. Coletivamente, mas também individualmente, porque todos nós fazemos parte de grandes grupos, de coletivos, mas somos afetados individualmente quando alguma coisa acontece. Então é preciso prestar atenção o que vai vir à tona e quais serão os desdobramentos disso. Aqui também traz um potencial enorme de, deixando um pouco de lado essa coisa do Plutão, se é que é possível, né? Porque é uma conjunção, então para mim fica impossível falar das energias de Sol sem considerar o que o Plutão está fazendo ali. Mas vamos lá. E aí traz um potencial de a gente expandir ações que envolvam beneficiar um grande coletivo, né? Invenções muitas vezes. Se o Aquário lida muito com essas questões humanitárias e o Júpiter favorecendo essa energia, a gente pode empregar nesse sentido. Então é um momento que a gente pode aproveitar disso, né? Desde que seja sincero, desde que a gente realmente esteja trabalhando pelo bem comum, pela coletividade, a gente pode empregar essa energia do Júpiter em Áries também, que vai potencializar ainda mais o nosso brilho, né? Irradiando essa luz que precisa, né? A gente está num momento de muito desafio para a coletividade, então a gente precisa desses potenciais. E quando a gente toma as ações que beneficiem os grupos, né, sejam os grupos que a gente está inserido aí nos nichos, nas bolhas, ou mesmo quando a gente pensa na humanidade de uma forma benéfica, né, trazendo essa expansão, trazendo esse potencial de crescimento, tudo isso tende a ser muito positivo para esse momento, coletivamente e individualmente. Então o que a gente fizer vai refletir no micro e no macro também, né? E assim traz um potencial de crença, né, de fé, que muitas vezes está sendo desafiado durante todo esse período. A dificuldade que a gente tem de acreditar em dias melhores, mas porque talvez a gente precise mudar a nossa forma de encarar. E um outro potencial também, que como eu falei já no início do vídeo, o Aquário é aquele que jorra o conhecimento, né? E tudo que afeta Aquário
é de uma grande importância por conta da fase de transição que a gente está vivendo. Então tem esse potencial de expansão do conhecimento verdadeiro, né, benéfico para a humanidade, para a coletividade. A gente pode usar isso, então, buscando novos conhecimentos, buscando aprofundar, né, usando aqui o Plutão, irradiar o nosso brilho, a nossa capacidade solar, né, de desenvolver as nossas vontades, os nossos desejos, a partir de um aprofundamento desse conhecimento que vai trazer um crescimento, uma expansão, não só dos temas de Aquário, mas como de todos os temas, todas as áreas da nossa vida. Quando a gente aprende algo de verdade, e se esse algo é aplicado no coletivo, né, no sentido da humanidade, isso tem um impacto muito grande, beneficia, né? Desenvolve de uma maneira até diferente, porque o Saturno ainda está passando por Aquário, ele está fazendo o trânsito final ali, nos graus finais. Então, se a gente souber usar positivamente esse progresso mais saturnino, que às vezes é um progresso com um pouco mais de cautela, de responsabilidade, mas focando naquilo que realmente importa para o coletivo, vai ser um potencial de expansão, de crescimento muito grande, que a gente pode aproveitar, e essa energia segue disponível pelos próximos 30 dias. Um outro ponto é o próprio ascendente em Capricórnio, né, com o Plutão aqui. Então, não tem jeito de falar, né? A gente precisa pensar nas nossas estruturas, no planejamento, como que a gente está incorporando tudo isso, o senso de responsabilidade. A gente está fazendo algo que realmente vai deixar um legado, a gente só está fazendo, então tem todo esse sentido mais profundo, porque o Plutão está ali, e é um potencial de poder, né? É uma energia que sugere uma capacidade de incorporar o poder, o verdadeiro poder, desde que a gente faça essa transformação das nossas estruturas internas na nossa forma de agir. E por ser um signo regido por Saturno, tudo isso está sujeito ao quê? A responsabilidade, a estrutura, respeitar o tempo, né, das coisas. O senso de realidade é muito importante, então tem que agir com foco em realizar, em concretizar as coisas. O Saturno sempre quer isso, né? Que a gente aprenda as lições, mas com o objetivo de materializar resultados. Não é só uma coisa intelectual, é algo que impacta concretamente na nossa vida. E daí vem todo esse potencial que o Sol ali, né, também, fazendo a conjunção com o ascendente, de brilho, né? Então, se a gente focar nesses temas mais aquarianos, seja de um quê de excentricidade, de inovação, incorporando isso também, né, focando em desenvolver soluções benéficas para o coletivo, fazer algo que impacte positivamente o coletivo, a gente vai ter um ganho muito grande nesse sentido. E é um período que o foco vai ser muito social, porque lá no meio do céu, no destino, a bússola, como eu sempre digo, do período está Libra, né? O signo que é focado em socialização, nos outros. Então a gente precisa pensar também como que vai incorporar tudo isso, porque vai ser exigido de nós essa diplomacia, essa capacidade de harmonia do coletivo, né? Focando nos outros. E a dificuldade aqui pode ser em cuidado interno, né? Do individual, muitas vezes, porque as energias todas são direcionadas para o social, para o coletivo nesse período, e a gente pode ter dificuldade, às vezes, até de zelar por nós mesmos. Então é preciso ter aí essa capacidade de equilibrar os lados, né? Porque quando se fala em coletivo, muita gente pensa que é só ignorar tudo aquilo que você precisa individualmente, mas não é bem assim, né? O coletivo é feito de indivíduos, cada um é um universo, a gente precisa reconhecer e respeitar isso e
deixar de se anular, né? Se colocar ali em primeiro lugar não quer dizer que você vai passar por cima dos outros, mas você está colocando a pessoa mais importante da sua vida em primeiro lugar, e a partir dali você consegue fazer tudo isso que o signo de Libra e Aquário e Capricórnio estão pedindo da gente nesse período, que é publicamente estar ali disponível, né, para fazer essas interconexões, que são signos do ar, né, tirando o Capricórnio, mas são signos de muita energia do ar. Então aquilo que nos conecta é as trocas, os interrelacionamentos, as interconexões, respirando o mesmo ar. Então todos nós estamos conectados aí nessa grande rede, essa rede humana de mentes e individualidades. Tudo isso vai ser exigido de nós, mas a gente precisa estar muito bem estruturado, porque lá no fundo do céu está o Áries, um signo que inicia, né, a roda zodiacal pelo eu, não é pelo outro, né? A roda começa pelo signo que representa a individualidade. Então é nesse sentido que a gente precisa pensar. Não é se anular, mas equilibrar os dois lados. E é isso tudo que eu vejo aqui nessa mandala, dessas energias que a gente tem para trabalhar aí pelos próximos 30 dias, aproveitando todos esses potenciais e desenvolvendo aí. Visto a mandala, vamos considerar aqui as posições do mapa, né? Então, quais são os planetas pessoais? Quem tem aí Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte no signo de Aquário sente com maior intensidade. Em Leão também é muito intenso, mas da mandala em geral, né? Todos os 12 signos vão sentir essas emanações, como eu falei, né, coletivamente, em maior ou menor grau de acordo com o posicionamento do mapa. Por isso é importante conhecer o mapa. Façam o mapa de vocês, nem que seja na internet, para conhecer a posição da mandala, saber direitinho, se orientar melhor, onde está cada signo, quais as casas, porque assim vocês conseguem aproveitar melhor esses potenciais da roda do ano que eu falo aqui. O primeiro signo, é claro, é o signo de Aquário. Então, Aquário é o aniversário de vocês, no verdadeiro ano novo. Recebam todos esses potenciais que vocês têm aí para trabalhar pelos próximos um ano, né? Um período longo aí de trabalho. Pelos próximos 30 dias pode ser um pouco mais complicado entender esses potenciais, então por isso receba isso, né? Estejam abertos, se fizer o trabalho de limpeza dos signos anteriores, conforme a roda foi se desenvolvendo, vocês já estão com o campo aí prontinho para receber as sementes desse novo ano e desenvolver os potenciais. E a sugestão da mandala é que vocês vão ter aí um ano muito voltado para as questões materiais. Essas questões do senso de realidade, do sustento, né, de sobrevivência, muitas vezes como ganha esse sustento, como vocês desenvolvem esses temas, isso vai ter uma importância muito grande no ano. Não quer dizer que vai ser algo bom ou ruim, depende muito dos potenciais e de como vai ser trabalhado isso. Há uma possibilidade de favorecimento, mas para isso é preciso trabalhar a responsabilidade, a estrutura, o tempo, fazer com calma, né? Implementar, ter certeza daquilo que está fazendo com excelência, muito bem feito, dando o seu melhor sempre para manifestar o que há de bom e não viver restrições ou limitações em relação a isso. É claro que isso é uma parte, né? A gente teria que analisar a revolução e o mapa de cada um para falar se vai ser um ano de ganhos ou de perdas ou coisas assim. Mas aqui há um potencial para todo mundo do signo que vale a pena ser considerado. Leão, para vocês é o auge, né? A colheita. Então tudo que foi feito até agora começa a dar frutos. Ou vocês se dão conta de que precisa ainda implementar muita coisa, colocar muita energia, focar naquilo que vem sendo desenvolvido ao longo do ano para alcançar os resultados. Então é o momento de colheita dentro daquilo que foi feito ou de correr atrás e implementar o quanto antes para vocês aproveitarem ainda todo o potencial de revolução. Ainda é possível fazer muita coisa, vocês estão aí no auge, né? Então a energia chegou no ponto mais alto. É um momento que muitas vezes pode ser de desafios, né? De transformações, a necessidade
de deixar muita coisa para trás, de mortes, né, simbólicas, aquilo que morre para renascer, para que vocês consigam aproveitar melhor esse potencial pelo resto aí do ano, né, de vocês. Ainda faltam 6 meses para a nova revolução, então tem um potencial muito grande que vocês podem aproveitar nesse sentido. O próximo signo é o signo de Gêmeos. Vocês têm uma energia fluente aí nesse período, né? Vocês já viveram o auge, estão prestes a caminhar para a finalização, então são mais 30 dias dessas energias que muitas vezes te deixam aí com a sensação de que você pode ficar acomodado, mas o ideal é que você ativamente colocasse isso para funcionar, melhorasse aí a questão da rotina, das dietas ou muitas vezes do trabalho para garantir que você realize tudo o que se propôs nesse ano. Então tem todo esse potencial para aproveitar, mas vai depender da sua iniciativa, né? Nada de ficar parado. Até porque vocês estão com Marte, que recuperou recentemente o movimento direto. Tem um vídeo aqui falando sobre, para quem quiser entender mais. Então vai ter aí uma energização maior, novamente, dos pontos. Então é um impulso para a ação. Se essas energias forem somadas, né, utilizadas a favor, você tem muita coisa que pode ser aí benéfica para a realização dos seus objetivos do ano, mas requer que dê os primeiros passos, né? Então é partir para a ação, nada de ficar parado. Sagitário, para vocês a energia é forte no sentido de desenvolvimento. Vocês podem continuar crescendo essas forças. Use esse potencial para desenvolvimento, né, das energias do ano. Vocês podem atuar nesse sentido, ainda que não tenha acontecido um momento de tensão crescente, que é onde realmente inicia o desenvolvimento. Mas aqui, se vocês tiverem essa iniciativa de buscar por vontade própria, vocês já conseguem fazer muita coisa antes mesmo de chegar nessa tensão. E muitas vezes isso requer que vocês trabalhem aí internamente, né, nos bastidores, né, como eu sempre falo aqui, onde vocês não mostram muitas vezes para o mundo aquilo que está buscando, aquilo que está fazendo. Pode ser um momento de maior recolhimento, né, de necessidade de voltar para dentro e melhorar internamente, focar em saúde, focar em bem-estar, para que vocês consigam fazer toda a realização que é pedida de vocês esse ano. Libra, para vocês a energia também é fluente, vocês ainda estão no momento de desenvolvimento, né? Faltam 60 dias para o auge, para a colheita, então é muito importante colocar essas energias ativamente em circulação, né? Não deixar que fique parado, não se acomodar demais, né? Buscar, principalmente na vida pública ou muitas vezes na carreira no sentido não só profissional, mas no sentido como a gente impacta o mundo, né? Aquela questão do legado, a marca que a gente deixa no mundo, isso é muito importante nesse momento e vocês podem utilizar essa energia a favor, desde que não fiquem parados, né? Colocar ativamente para funcionar, evitando esperar as tensões, né, dali do momento da colheita, que também é uma tensão que obriga a gente a manifestar e a colocar ativamente para funcionar aquilo que não foi feito. É uma energia que muitas vezes as pessoas enxergam como fácil, né, como positivo, mas que requer que vocês coloquem ativamente para fluir, senão a coisa não anda. Áries, para vocês também a energia é muito forte nesse sentido, né? Vocês podem implementar muita coisa, usar todo esse potencial, principalmente aí nas estruturas, né? Nas bases, aquilo que mantém vocês de pé lá no alto, né? Então é um momento que podem aplicar todo esse potencial de aquário nesse sentido, de acordo com as energias que eu falei lá no início, usar isso a seu favor, principalmente nas suas bases, ver aí onde estão os pontos que podem melhorar nessas estruturas tradicionais que você se mantém de pé. Isso é muito importante porque muitas vezes aquilo que sustenta a gente, que as pessoas não enxergam, é que faz a gente desenvolver, que traz todo um potencial de crescimento, de alcançar os objetivos e chegar no ponto que a gente quer. Num certo sentido mais literal, pode ser focado aí no lar, né, de vocês, na casa, muitas vezes, naquilo que vocês fazem
em implementar esses potenciais, seja através de decorações, enfim, da maneira que vocês acharem que deve, porque isso vai ajudar principalmente na fluência aí desses próximos 30 dias, mas também no período que vocês estão caminhando de finalização de ciclo. Já o pessoal de Escorpião, chegou a tensão crescente para vocês. É um momento que as energias começam a desenvolver, difícil ficar parado. Como eu sempre falo, o aspecto de tensão obriga a gente a movimentar, a colocar as coisas em movimento, então não dá para ignorar. Todo o potencial do ano que vocês vieram desenvolvendo até aqui agora começa a ficar mais claro, né? Fica mais evidente as energias que vão ser trabalhadas nesse período e o que vocês precisam fazer para implementar. E nesse sentido, vocês podem pensar quais são os grupos aí que estão inseridos. A gente está falando de coletividade a partir do signo de Aquário, e vocês caíram nesse setor também. Então, os grupos, né, os grandes grupos que fazem parte, como que vocês podem receber esse auxílio, quem são as pessoas, né, as amizades aí com quem vocês podem contar para desenvolver os potenciais do ano, né? Então, usar todas essas energias, aplicando aí em várias áreas, mas principalmente entender que é chegado o momento de crescimento e muitas vezes é necessário firmar o curso, né? Manter os objetivos de acordo com aquilo que foi traçado na revolução de vocês, para que vocês alcancem de fato a colheita, né? Chega o momento de colher os resultados aí. E pessoal de Touro, começam as finalizações, né? Então as energias da revolução atual começam a findar para vocês, e é o momento que vocês precisam de voltar mais para dentro, né? De estar mais introspectivo ali, de reflexão. O que deu certo, o que não deu certo nesse ciclo. Jogar fora muitas vezes para abrir caminho para o novo, né? Para quando vocês viverem a revolução, receber todo o potencial de desenvolvimento desse novo ciclo, né? Dessa nova roda do ano que começa quando vocês fizerem aniversário. Então vejam aí quais são as questões principalmente relacionadas ao prazer, né, a criatividade, a diversão, como que vocês estão lidando com esses temas, porque isso pode simbolizar um potencial muito grande, não só de finalização, porque muita coisa ainda está em desenvolvimento. Quem dera se no momento que a gente começasse a finalizar, de fato as coisas estivessem caminhando dessa forma, mas trazer essas energias, principalmente aquilo que te faz bem, que faz você se apaixonar por si e pela vida, faz um potencial ali de renovação que é necessário muitas vezes nesse momento de finalização. Câncer, vocês têm um potencial de desenvolvimento desde que queiram. É também uma espécie de um incômodo, mas é algo que vocês conseguem ignorar com mais facilidade do que quando é uma tensão. Mas se vocês se propuserem a desenvolver essas energias aí do ano, que vocês já tiveram, né, o auge, né? Então começa agora um novo momento em que muitas vezes ainda pode ser implementado muita coisa. Vocês têm esse potencial, mas precisa fazer de boa vontade e precisa principalmente querer fazer isso. Nesse sentido, as relações, as parcerias, os acordos, né, podem ajudar muito ainda no desenvolvimento dos potenciais aí do ano, alcançar os objetivos e ver aí onde vocês precisam principalmente de um apoio, né? Quem são ali as parcerias com quem vocês podem contar para alcançar os objetivos desse ano. Capricórnio, que recebeu no período anterior os potenciais, ainda começa aí a entender ainda quais são os temas que vão ser trabalhados esse ano, mas vocês já podem desenvolver isso se tiver vontade, né? Então é um momento que muitas vezes quem já tem a clareza do que quer para esse ano, do que vai ser desenvolvido, dos potenciais da revolução, já pode começar a implementar isso e favorecer o desenvolvimento, né? Não precisar esperar os momentos de tensão para começar a crescer as energias do ano. Então aproveitem e principalmente cuidem da parte física de vocês, do corpo físico,
da identidade também, de trazer muitas vezes esse potencial que é oculto, mas que pode beneficiar, trazer grandes poderes, representar grandes potenciais. Mas para isso a saúde precisa estar em dia, né? Então, exercícios, tudo que fortaleça o corpo físico de vocês vai ajudar no desenvolvimento desse ano. Virgem, para vocês o potencial de desenvolvimento que pode ser aproveitado de acordo com a vontade, né, do desejo aí de colocar as coisas para funcionar e não esperar os momentos de tensão que muitas vezes acontecem na roda do ano para obrigar a gente a se movimentar. Vejam aí também quais são as crenças, né, as verdades, as nossas ditas verdades pessoais que podem impactar nesse desenvolvimento do ano. Então, muitas vezes, como vocês estão vivendo a fé, né, a filosofia aí, pode ser um desenvolvimento legal a considerar para esse ano, para desenvolver os potenciais. Então, muitas vezes a gente chega num momento que a gente duvida muitas vezes se vai conseguir ou não alcançar os objetivos, e nesse momento a gente pode desenvolver a crença interior, de acordo com as atitudes, de acordo com as convicções, a gente pode aproveitar nesse sentido, implementar muita coisa e reforçar o desenvolvimento, né, positivo dessas energias para que a gente continue trabalhando para alcançar os nossos objetivos. O auge, a colheita vem no próximo período, né? Então daqui a 30 dias a gente vai viver esse momento de colheita, então é importante usar tudo a nosso favor para continuar desenvolvendo e alcançar os resultados, ter os resultados ali no momento em que chegamos ao auge do ciclo atual. E peixes, faltam 30 dias para a finalização aí da sua revolução solar, então é um momento que muita gente chama de inferno astral, né? Que começa a acontecer um monte de coisa, que parece que o mundo vai terminar para a gente, mas é porque a gente está num período de fechamento e início de um novo ciclo e há muito potencial. Tudo vai depender das posições, dos potenciais, das energias da revolução, mas geralmente é um momento que começa a findar e começa a iniciar o novo ano, então por isso é um momento muito intenso. Nesse sentido, ainda há tempo de fazer as finalizações, de abrir caminho para o novo, né? De deixar aí pavimentado o caminho, né? Aberto o terreno para receber as novas sementes que vão dar frutos aí no próximo ano. Então é preciso fazer toda a reflexão, se ainda não foi feito, acelerar o máximo possível para finalizar esse ciclo e começar legal um ciclo novo. E considere também as comunicações, né? Como anda aí os estudos, viagens curtas, tudo isso pode ser usado a favor, né? Os contatos aí, as trocas comerciais pode ser muito benéfico para lidar com esse período de inferno astral, mas também para iniciar o potencial aí do novo ano. Por fim, aquele recado de sempre, né? Façam um mapa de vocês, comecem a conhecer para entender melhor, acompanhar aqui os potenciais, se alinhar com o ciclo da roda do ano, que é importantíssimo e indispensável para a gente saber momento de início, momento de reclusão, muitas vezes, momento em que as coisas começam a acontecer, ou muitas vezes quando vai ser aí o possível inferno astral que todo mundo fala no popular, né? Mas é importante fazer a mandala e conhecer, nem que seja na internet, ou para quem quiser também tem um link aqui para fazer a consulta, é só me chamar no WhatsApp. A mensagem é essa, eu fico por aqui, se inscreva no canal, deixa aí o seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo, link das minhas redes sociais na descrição, do canal do Telegram onde eu posto diariamente o movimento dos astros, link para quem quiser consulta, saber da roda do ano aí, da revolução solar de cada um, pode me chamar no WhatsApp para marcar e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo e que ela zele por nós sempre.